paz do Senhor, juventude do céu. Se você já errou e sentiu culpa e logo após arrependimento, então este programa é para você. O Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem já está no ar, sejam muito bem-vindos e hoje falaremos sobre lidando com os erros e a culpa. E para nos ajudar neste assunto, recebemos hoje o presbítero, meu amigo Magno Rafael. Paz do Senhor, Magno. Amém, irmã Maíra, paz do Senhor para todos. Que alegria, que bênção poder estar aqui mais uma vez. Amém. E também estamos recebendo no louvor minha amiga, cantora, casting da Berea Music, Jussiara Pimentel. Paz do Senhor, Jussiara. Senhor Maíra, para mim é um prazer estar aqui com você, né? Apresentando o programa, amém? Deus abençoe. Então, também quem está com a gente, claro, vai interagir, perguntar, participar de todos os quadros do programa. Quero contar para vocês que já tenho, assim, os meus preferidos, sabe? As meninas aqui. É a juventude de Tabajara e de Águas Compridas. Vocês podem fazer... Quem é de Águas Compridas? E de Tabajara? E o que queremos saber, já de início, é o que é esse sentimento de culpa e as causas da culpa. Muito bem. É uma pergunta muito abrangente, né? E a gente não pode se desviar do primeiro conceito, que seria o informal, que é que o nosso dicionário fala acerca de culpa. Delito, erro, sentimento de falha e por aí vai. Agora, o conceito bíblico nos apresenta transgressão, iniquidade, e é impossível não fazermos link com o Calvário, que é o plano também perfeito, salvífico de Deus por meio de Cristo Jesus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nos fala de que após a queda do homem, tanto Adão e Eva, eles se esconderam. E é típico, né, daqueles que cometem uma transgressão, esse sentimento da culpa, né? O sentimento que causa um pesar profundo. Então, a primeira atitude deles foi se esconder. E entendemos que, em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 5 vai dizer que por um homem, né, entrou o pecado no mundo, por isso que todos pecaram. Então, a Bíblia vai apontar culpa trazendo esse sentido de queda. Mas que bom que em Romanos 3:24 apresenta Cristo como obra redentora, justamente para arrancar esse peso de culpa que seria uma condenação eterna. Mas Jesus veio, tomou sobre si a nossa culpa, as nossas transgressões, nos garantindo a vida eterna. E eu já ia perguntar aqui também, eu já ia dizer assim, e quais são os aspectos positivos, né? Que quando a gente fala de culpa, mas eu queria saber sobre os aspectos positivos, e você já entrou aí, né? Falando muito sobre bem. Isso. Então, a gente fala de uma carga emocional muito grande. Para quem está carregando a culpa, não é fácil, né? E eu já começo perguntando também, o que seríamos se não fosse Cristo? O que seria que não fosse Cristo? Estarmos condenados. E trazendo para uma questão moral, porque a gente convive com isso diariamente. Por que eu fiz? Por que eu não pensei antes? Por que aconteceu dessa forma? Então, os aspectos, né, positivos, se assim podemos dizer, apesar que a culpa ela traz esse peso, essa tensão muito grande. Eu queria fazer essa pergunta, né? O que seríamos se não fosse Cristo? Ele veio justamente para tirar esse fardo de culpa, de condenação. E a culpa, ela traz, eu diria que, um alerta nos apontando para uma possível liberdade. E de onde a gente tira isso?
do arrependimento. Quem tem a culpa, ele já está elencado na ideia de humildade. Se você para e pensa e diz assim, eu errei, eu falhei, você está demonstrando já o seu interesse de mudar, de transformação. Por quê? Porque tem pessoas que erram, transgridem, violam os princípios e na mente dele está tudo bem, isso aqui está certo, eu vou permanecer. Já aquele que tem um sentimento de arrependimento, primeira coisa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não era para eu fazer isso. Então, se eu fosse apontar um aspecto positivo, nesse momento, apesar de trágico, é saber que existe uma porta de perdão e que Cristo está pronto para nos ouvir e para nos perdoar. Glória a Deus. Bem, que bom que a gente tem Jesus, né? Sem Jesus não dá, né? Outra coisa que eu queria saber era sobre os personagens, né? Os personagens bíblicos que passearam ali pela culpa. É verdade. A gente tem vários homens, né, que apesar de serem elencados na Bíblia como exemplos, homens que foram seletos, né, a escolha de Deus. Por exemplo, Davi foi tido como segundo coração de Deus. Ele ocupou um dos cargos mais importantes de Israel. Ele foi rei, né? E mesmo assim pecou. Ele transgrediu, ele feriu princípios. E como eu falei, a culpa ela mexe com o corpo da gente, ela traz danos profundos. Mas entenda, apesar de um erro, apesar de uma falha, não podemos nos sentenciar, né? Nos condenar. Continuar com esse peso, eu acredito que é pior. E Davi, ele teve, eu diria assim, a felicidade de colocar para fora, de expor, de confessar, de gritar, arrancar de uma vez por toda aquela dor chamada culpa. E a Bíblia nos diz que a sua oração foi tão profunda, o Salmo 51, né, que nos diz, que ele diz assim, não me retira da tua presença, não me lança fora. E ele vai mais além, cria em mim, ó Deus, um coração reto. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu errei, mas não quero errar mais. Eu estou mal aqui, mas eu não quero retornar mais para este ambiente de lamentação. Então, temos outro como Pedro, né, que falou que não negaria, mas negou. E depois ele foi se esconder e chorar profundamente. Mas sempre depois de um efeito negativo, a gente tem a oportunidade de confessar, de colocar para fora. Não caminhe com a sua culpa, porque isso vai gerar, eu diria, que uma falência, não só espiritual, mas também física. Você vai adoecer, você vai aderir tantos outros danos, mas que bom que Jesus veio para tirar todo o nosso fardo e nos dar liberdade. Nele podemos confiar. Amém? Andar com a culpa é andar como se você tivesse uma sacola bem pesada, né? É uma tensão muito grande. Eu estava vendo que em 2023 a Organização Mundial da Saúde emitiu uma estatística que cerca de 280 milhões de pessoas ela tem depressão, ansiedade e todos esses sintomas são atrelados à culpa. Os psicólogos, quando atendem os seus pacientes, a primeira coisa que vem muito nos relatos é eu fiz, aconteceu. E existem sinais, sintomas, né? As pessoas não querem comer, não querem socializar, se escondem terrivelmente, né?
Até amigos percebem, por que você não me ligou mais, não mandou mais uma mensagem? Em casa, o comportamento é diferente. E o que é mais assustador da culpa? Ela é silenciosa, porque o medo de expor pode causar um constrangimento, né? É tipo assim, você fica guardando, você pensa mais na sua imagem, no seu nome ali, né? Eu não posso chegar nesse nível. O que as pessoas vão falar de mim? O que vai acontecer? E você vai guardando, e isso vai ser muito prejudicial. Tiago vai dizer no capítulo 5 da sua epístola, no capítulo 5, versículo 15 e 16, né? Que devemos confessar as nossas culpas. Veja que coisa tão boa. E uns aos outros, fala da unidade, orando, né? Apresentando, conversando. E uma palavra-chave do texto é para que seja sarado. Então, culpa vem de feridas. E se a gente não fala, não coloca para fora, você vai ficar com uma inflamação no seu corpo para o resto da vida. Então é importante tirar essa atenção. Você não estuda bem, você não foca, você não progride, você não sai do lugar. Mas estamos aqui hoje conversando sobre isso. A culpa desse erro não é o fim. Temos a oportunidade de resolver essa situação, sair dessa tensão terrível. Amém. Antes de começarmos o programa, eu estava conversando com o Magno e falamos em relação a um personagem bíblico, ao Isaías, né? Sim. Onde o Senhor, Deus, retirou dele a culpa. Exato. Então, só quem tem o poder de retirar totalmente a culpa é o Senhor, né? Só Ele mesmo. É interessante, né? Aqueles que se arrependem e deixam, alcançam a misericórdia. Deus tem total interesse que sejamos recuperados. Agora, eu preciso se aproximar dele. Eu preciso falar algo aqui publicamente. Eu acho que isso tem sido, eu diria que um déficit muito grande. Tornar Deus um ser pessoal. Conversar com Deus. Se paga tão caro, nada contra a categoria, as consultas, né? Para psicólogos, para psiquiatra, para psiquiatria, entre outras especialidades. Nada contra e é recomendável sim fazer. Mas será que Deus tem escutado a sua voz? Será que Deus tem escutado a sua confissão? Ou é mais um dia, ou é mais uma etapa, ou é mais um momento? Então, arrependimento é isso, é a busca a Deus para se esvaziar, para alcançar uma transformação. Amém? Então, converse com Deus. Crie um vínculo com Deus. Feche a porta mesmo do quarto. Converse. Se quiser gritar, grite. Né? A irmã Maíra falando aqui sobre Isaías, no dia da sua consagração, né? Então, ele foi consciente. Ele disse, eu sou alguém que tem os lábios impuros. Aí Deus, veja que tudo fala da intimidade, né? Deus o chama e ele tem consciência daquilo. Aí o Senhor resolve a sua situação. Toca justamente onde foi a denúncia, nos lábios. Foi tocado nos lábios de Isaías, com fogo, com a brasa, tocado. E diz a palavra que toda a culpa saiu, foi retirada, removida. Então, é uma ação que vai gerar uma reação. Até aqui. E eu estava aqui pensando, lá, biblicamente, ele diz, eu habito em um meio de um povo de impuros lábios. Então lábios. é importante a gente falar aqui que o meio vai te direcionar também. Mesmo que você ache que não, mas vai te direcionar, né?
Existem várias ideologias, né? Digamos que são as filosofias do século, que intenciona tendências, onde pessoas que falam assim, não, fica como tu estás mesmo, não precisa você ter uma mudança. Quando eu falo mudança aqui, no conceito espiritual, para que buscar a Deus, para que confessar os seus erros, para que resolver esse lado da vida? Vai ser feliz assim mesmo. Sabe aquela vozinha que chega no ouvido, né? Para nos distanciar dos propósitos. Mas qual é a resposta que damos para essas pessoas ou para essas ideologias? É de que somos uma escolha perfeita de Deus. Desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos filhos dele. Amém? Então, assim, e qual é o propósito de Deus para todos nós? Que tenhamos intimidade com Ele, comunhão com Ele. E ninguém vai chegar perto de Deus com peso. Deus quer que você chegue pertinho dele, leve, suave. É por isso que antes de uma intimidade existe um processo de limpeza espiritual, mental, emocional, sentimental, para que quando a gente entra no altar, a gente não pode se preocupar com mais nada. É dizer, Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. Eu imagino até o próprio Isaías mesmo dizendo assim, quando ele fala, envia-me a mim, né? Ele dizendo assim, Deus, mas eu não posso, Deus, mas eu não vou conseguir a minha língua. E Deus dizendo, eu quero. A condição grita, né? O momento fala. Veja como é interessante, né, Maíra? E ele foi pouco ouvido, né, Magno? Ele foi um profeta pouco ouvido das pessoas. E teve uma grande significância, o profeta messiânico, homem que teve as revelações acerca do Messias. Né? Como a gente fica preso aos erros, a ponto de não termos condição de dar mais um passo. A gente vai tentar, a gente olha para trás. Eita, mas eu não posso, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. No sangue do Cordeiro, em Levítico capítulo 5, fala sobre o sacrifício do Cordeiro para expiação dos nossos pecados, ou melhor, do pecado do homem que ali pecava. Né? Então ele levava o Cordeiro e havia expiação no altar do holocausto, para que era a forma de Deus sinalizar, tipo, está perdoado, né? E a gente vê na nova aliança que agora o Cordeiro, Cristo, ele chega, ele vem com esse propósito para ser entregue a fim de quê? De perdoar os nossos pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não carregue esse sentimento. Eu falo isso aqui com muito temor e tremor. As vozes, né, a força maligna que nos faz recuar, mas o Espírito Santo habita em nós, nos move, nos dirige, e Ele está diante do Pai intercedendo por nós. Você errou porque você é humana. Quem aqui é anjo? Ou que já recebeu o corpo glorificado? Não, gente. Vamos passar por isso. Agora, o que Deus quer? Reconheçamos as nossas falhas para que estejamos bem diante dEle. Isso é perdão. E foi isso que Cristo fez por nós. Ele veio, né, morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, arrancou a culpa. Glória a Deus. E nos fazendo agora filhos. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém? E agora não podemos olhar para o passado. Olhamos para a frente. É o futuro que nos espera. Amém? Agora nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, porque vamos começar o quiz bíblico e eu quero saber quem é que vai ganhar, que eu estou torcendo pelas meninas. Então, quem sou eu? Vamos lá?
Neste quadro, nós iremos dizer algumas dicas para vocês e vocês vão ter que descobrir quem são os personagens. Sempre na primeira pessoa, eu vou dizer, tá certo? Então vamos lá. Meu antigo trabalho não era honroso. Zaqueu. Será? Por que não era honroso o trabalho de Zaqueu? Porque ele pegava mais dinheiro das pessoas e ele se arrependeu, disse a Jesus que ia devolver o dinheiro das pessoas. Eu acho que é Zaqueu por causa disso. Faz sentido, mas não tá certa. Tem aqui. Passa pra cá esse microfone. Vamos lá. Mateus, Por que Mateus? porque ele era cobrador de impostos. Também na mesma linha, né? Mas ainda não é. Mateus, alguém? Ninguém quer? Vamos lá, dica 2. Morei numa cidade inimiga do povo de Deus. Reloginho. Ali, vamos lá. Uma corajosa, lá. Raabe, Meu Deus do céu, por que Raabe? Por que você pensou logo na Raabe? porque o antigo trabalho dela não era honroso. Sim. E porque ela também morou numa cidade. Inimiga do povo de Deus. Gente, a terceira dica eu vou dar, tá bom? Mas depois de ajudar uns espias, fui ajudada por Deus. Ela acertou ou não, gente? Acertou. Raabe é a resposta correta. Então vamos para a segunda? Estão animados? Vamos lá. Fui muito fervoroso no que acreditei. Ó, tem aqui. Fui muito fervoroso. Tem um aqui. Vamos lá, vamos ver. Paulo, Será que foi Paulo? Por que você acha que foi Paulo? porque ele perseguia o povo de Deus que acreditava, né, em Jesus. Gente, já acertou de primeira. Ó, a dica 2 é: mas Deus se apiedou de mim e me permitiu vir para o lado de cada fé. E a dica 3 é: de perseguidor passei a ser perseguido. O apóstolo Paulo acertou. Vamos para a próxima. Eu não pedi riquezas, mas tive muita. Essa tá muito fácil. Os meninos ali, ó. Salomão. Tá muito fácil, produção! Tá muito fácil. Salomão acertou. 1 para os meninos e 2 para as meninas. As dicas são: um pedido sábio foi o início de tudo. E hoje meu nome é sinônimo de sabedoria. Acertou. Agora vamos dar um rápido intervalo, mas antes disso, para manter esse clima super especial, cheio de adoração, eu quero convidar Jussiara para adorar a Deus e vamos adorar junto com ela. Amém. Glória a Deus. Vamos engrandecer o nome de Jesus. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo o tempo. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Meu protetor, tua mão me firma, pois sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, Senhor, tudo consumado está. Passos jovens, jovens no coração de Deus. Estamos de volta com o Espaço Jovem e hoje estamos conversando sobre lidando com os erros e a culpa. Estou com o presbítero Magno e já temos uma pergunta da nossa plateia. A Juliana veio afiada para perguntar e você responder, Magno. Tenha misericórdia. Paz do Senhor, presbítero. Amém, querido. A minha pergunta é possível a gente afirmar que Paulo, ele teve que lutar contra a culpa, tendo em vista que, antes dele se converter, ele era um perseguidor do povo de Deus? Rapaz, tá profunda, viu? Muito bem. É inevitável não termos esse olhar de um passado tão difícil que foi o passado do apóstolo Paulo. A gente vê que um homem que era tão conhecedor da lei, ele era um homem que tinha ensinamentos, conhecimentos, preparado, só que muito desejoso em cumprir o que a lei mandava, prender os cristãos, participar de martírio, né, que foi o caso de Estevão, por exemplo. Então, são questões que ficam cravadas dentro de uma pessoa. Então, quando há uma escolha, né, de Deus, porque em Atos capítulo de número 9, vai dizer de que ele estava se preparando, já indo a mais um ataque. E diz a palavra de Deus que ele foi interceptado no caminho. E o que é que ocorre? Jesus se revela a ele, né? Jesus se revela. Eu quero crer que sim, houve bombardeios, né, dentro do seu mundo interior, porque como é que Deus, ou o Cristo, e eu falo isso pós-encontro, né, quando ele fica cego, aquele momento bem difícil, como é que Deus escolhe alguém como eu, né? Como Deus, será que Deus não viu o que eu fiz, a minha outra identidade? E essa ideia também foi passada para o profeta, o homem de Deus, Ananias, que quando Deus o revelou, ele questionou: o senhor tem certeza que é ele? Não só Ananias, mas quando a notícia chegou no conselho dos apóstolos, não, tem alguma coisa errada. É Paulo, é Saulo. Não, ele é um homem muito perigoso. Será que isso não é uma armadilha? Então,
ali nasce a culpa em Paulo, né? Aquela dúvida, será que eu estou pronto para viver isso? Será que é isso mesmo? Eu quero dizer uma coisa para você. Os sinais de Deus, eles são claros. A gente sente e perceba que na vida de Paulo, tudo aconteceu de forma ordenada. Ele foi alcançado, ele foi transformado, ele foi cheio do Espírito Santo e ele cumpriu o ministério, o propósito. O que eu quero dizer com isso? Que o peso da promessa é maior do que a dor da culpa. Glória a Deus. A gente vive a promessa e logo esquecemos do que fizemos, do que éramos, porque quem está em Cristo não anda para trás. Eu estou frisando sempre isso aqui. Quem está em Cristo é uma nova criatura, anda para frente. Amém. Interessante isso, né? A pergunta da Juliana foi muito bem colocada. Ela veio preparada. Foi. E eu estava conversando já com a juventude antes da gente entrar aqui, e eles estavam para mim ressaltando esse dilema, né, entre os jovens, de dizer assim, a gente sabe que o Espírito Santo quer mais da gente e somos igual o apóstolo Paulo. Será, né? Será, meu Deus? Será que é comigo mesmo? Será que sou eu mesmo que vou fazer? Então a culpa ela já começa ali, até em questão dos nossos, dos julgamentos em si, né? Que gera na gente esse sentimento de culpa e a gente vai colocando uma coisa na cabeça até que não existe. Exato. Né? Mas quem capacita é o Senhor para fazer, e eles estavam trazendo essa demanda para mim, dizendo assim, fazer o que o Espírito Santo diz não é fácil. Sabemos que queremos esse objetivo, sabemos que queremos chegar ali, né, na nossa linha de chegada, mas às vezes o dia a dia, né, e vai gerando esse sentimento de culpa neles. É interessante que a culpa traz, né, esses resultados. Por exemplo, fadigas, né, cansaços, insônia, pesadelos, são componentes daqueles que focam demais na culpa. Você fica, eu vou usar uma outra expressão, paralisado. Você pensa mais no resultado negativo do que na sua capacidade de progredir, de avançar, né? Mas como é tão bom entender os caminhos do Senhor. E eu não vejo na Bíblia, em nenhum momento, Deus chamando capacitados. Ele chama aqueles que não são para capacitar. E o processo da capacitação é isso. A imperfeição. Outro dia eu estava pensando, irmã Maíra, sobre a ideia do barro. Os benefícios de ser barro. Porque tudo que é derramado sobre o barro amolece. Você vai se desfazendo. O oleiro, ele trabalha dessa forma. Então, Deus é o nosso oleiro e a mão dele vai tratando a gente, vai cuidando da gente. E mesmo nós sabendo que somos pecadores, que erramos, que falhamos, a gente está nas mãos do Deus que é poderoso para nos refazer, para nos consertar. A boa obra, me parece que é a carta de Paulo aos Filipenses, né? Que ele diz que, vamos ler o texto, eu gosto de ir para a Bíblia, em Filipenses. É muito interessante isso aqui, eu quero compartilhar com você, no versículo de número 6, do capítulo 1 de Filipenses. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Tem uma obra de Deus sendo feita em você. E não é a mão do mundo, não é a mão do inimigo, não é a carne, não é ninguém. É o Senhor que está fazendo algo grande dentro de você. Amém? Então vamos prosseguir avançando
com Jesus é melhor. Olha, eu sei, tô vendo os rostinhos de vocês, eu tenho certeza que tem alguma pergunta aí, porque essa explicação que o presbítero Magno deu abriu o leque para a gente ficar ali na cabeça. Eu queria perguntar sobre isso, sobre aquilo. Tem alguém aqui com alguma pergunta? Passa o microfone para ela falar alguma coisa para ela. Eu acho que ela quer perguntar. E aí? Como é seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz veio de onde? Águas Compridas. Águas Compridas. Eu gostaria de saber como eu posso lidar com os meus erros e medos, né? Sim. Sem nos deixar desanimar. Sem desanimar, para poder conseguir continuar. Uma outra questão de culpa, né? É marcas. Eu diria que a culpa é um espelho quebrado. Tem vários pedaços assim ao nosso redor. E a cada momento a gente fica assim, dando uma olhadinha, né? Fica olhando. E é claro que é tendencioso que nesses momentos a gente fique triste. Porque ninguém quer desagradar a Deus. Eu quero crer assim. O desejo do nosso coração é honrar ao Senhor, de buscar a Ele com retidão, com o nosso coração puro diante dEle. Só que somos falhos. Aconteceu. Falhamos, erramos, tropeçamos. E anteriormente falamos sobre isso, esse peso, né, que fica apontando a incapacidade do nosso progresso. E a gente precisa entender que no momento da dor, a gente tem que gritar. Eu sempre gosto de fazer uso desse exemplo. Pessoas que perdem alguém que ama, o falecimento de alguém que amamos, o luto. Isso é muito forte. E o que é recomendável? Viva o seu luto. Chore. Mas Deus tenha misericórdia, tenha graça. Óbvio que sim. Mas eu preciso entender o nível da responsabilidade, sentir esse peso. E quando eu falo de viver isso aí, eu vou assumir a consequência, mas eu não posso parar. Esses dias eu ouvi do pastor Jefferson, aleluia, essa frase que muito me impactou, né? Encare com as consequências, sofra, chore, padeça. Você vai ficar esmagado, mas prossiga, continue. Às vezes vamos para a igreja chorando. Tem gente que hoje eu não vou não, porque eu não sou digno de estar ali, eu não quero cantar, não quero tocar. Não. Você já parou para pensar que quando a gente vai, chegamos lá, a gente é renovado, né? A gente sente a graça. Por isso mesmo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Eu fiquei pensando também nas pessoas, quando a gente vai no evangelismo e pergunta se elas querem, né, Jesus, e elas dizem assim, eu não sou digna, né, de recebê-lo. Veja como é interessante o nível de condenação, né? O inimigo vem justamente para isso, para confundir as mentes. É por isso que o nível de suicídio tem aumentado, pessoas se mutilando, porque o diabo coloca a pessoa se sentir desvalorizada, né? Tem pessoas que estão em casa nesse momento assistindo essa programação, mas que estão com medo, não querem encarar os olhos das pessoas, não querem conversar com o seu líder, está com vergonha de si mesmo, está escondido, igual Adão e Eva, correram, se esconderam. Só que, como é interessante, o Salmo 139 vai dizer que o salmista diz assim, para onde eu fugirei da tua presença? Lá no Éden, Deus bradou, onde estás, Adão? Será que Deus está falando hoje, dizendo, onde estás? O brado de Deus. E eu quero dizer, deixa eu compartilhar esse sentimento.
em uma fuga para se esconder. Quanto mais a gente corre e a gente imagina, eu já estou bem distante, ninguém vai me encontrar. E do nada você escuta, né? Onde estás? É o Pai sentindo a tua falta, sentindo saudade da tua voz, te puxando de volta para o lugar da promessa. Aleluia. Não adianta. Eu quero declarar e ministrar essa palavra sobre vidas hoje aqui. De que, no nome de Jesus, você vai sair dessa angústia profunda. Você vai sair dessa agonia silenciosa. Por mais que você queira correr, se esconder, Deus está pegando as cordas e te puxando para o lugar da promessa. Vai voltar para o início, voltar como era antes. Glorificar, exaltar ao seu santo nome. Vale a pena continuar em Cristo Jesus. Jussiara, sobre erro, sobre culpa, sobre intimidade com Deus também, o que você tem a falar em relação a isso? Eu estava aqui me lembrando de uma situação que eu passei muito, muito forte, na qual eu recebi uma ajuda espiritual muito grande da nossa querida e mãe, né, irmã Judite. E uma frase que ela falou para mim, nunca mais eu esqueço, nesse momento tão difícil, um momento tão de culpa que eu estava passando, ela disse, eu não queria ir para a igreja, estava querendo me esconder. E ela disse assim, vença na igreja. E quando o presbítero falou, não é, que é importante a gente estar dentro da igreja para que a gente se sinta renovado, não é, por Deus, pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo nos puxa para onde a gente nunca deveria ter saído, é isso. Então eu peguei essa frase e todo mundo que eu converso ou que está passando por alguma coisa que eu já passei na vida, eu sempre falo essa frase de irmã Judite. Vença na igreja. Glória a Deus, glória a Deus. É isso mesmo. Que momento importante, interessante, né? Então, vamos dar uma pausa, né? Vamos dar uma pausa para começarmos o quadro que nós amamos. Quem disse a quem? Vamos lá? Neste quadro, nós citaremos algum trecho de algum diálogo que aconteceu na Bíblia e os jovens, eles vão tentar descobrir onde está este trecho e quem disse a quem, ok? Vamos lá para o primeiro. Tela com versículo, quem disse a quem? Por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Deus falando com Caim em Gênesis capítulo 4, versículo 6. Que isso, gente? Direto da Esté Deb, tá, gente? Bacharel em teologia. Meu Deus do céu, tela com a resposta. Qual o contexto? Ele já conhecia, né, o coração de Caim, Deus conhece o nosso coração. Então ele já perguntou porque ele viu o semblante de Caim ao sentir inveja e ciúme do irmão, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não da dele. Gente, fala com a resposta, por favor. Deus disse a Caim, Gênesis 4 e 6. Estou admirada, gente, ela sabe muito. Tela com o versículo, quem disse a quem? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Olha lá, meninos. Foi Pilatos para Jesus. Primeiramente, como é seu nome? Samuel. Samuel. De onde, Samuel? Tabajara. Tabajara. E você acha que nesse versículo o contexto é quem falando para quem? Pilatos para Jesus. Por que você acha isso? Quando os judeus entregaram a Jesus a Pilatos para ele condenar. Gente, deve estar muito fácil. Tela com a resposta aí. Pilatos disse a Jesus em João 18:31, presbítero. O que é isso aqui? Ele está afiado, viu? Olha só. Vamos lá para o terceiro. Tela com o versículo, quem disse a quem? Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando,
pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras... Oxe, já tá... Nem terminei, gente. Muito bem. Eu não terminei. Vamos lá. Quem disse a quem? Como é seu nome e de onde você veio? Raoni, vim de Tabajara. Tabajara. Foram os discípulos, né, que estavam no caminho de Emaús. Por que você acha que foram os discípulos? Eu esqueci a pergunta. Quem disse a quem? Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as escrituras? Eles falaram entre eles. Falaram entre eles? Isso. Tem um nomezinho, né? Você acha que foi? Os discípulos? Isso. Aonde? Que estavam reunidos, os discípulos do caminho de Emaús, né? Estavam reunidos ali após a ceia com Jesus. Né? Ele tá com medo, gente, mas ele acertou, viu? Ele acertou a tela com a resposta. Os discípulos do caminho de Emaús, um disse para o outro, né? Lucas 24, 32. Tá todo mundo aqui, gente. Vestibular bíblico. Vocês são os melhores da área de vocês. Vamos lá. Jussiara, mais uma vez. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorá-lo. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Declare e cante. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se tornam um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Vamos declarar. Quão grande
Deus eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer, vão te ver, quão grande é o meu Deus. Vamos declarar mais uma vez? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Espaços jovens, jovens no coração de Deus. O Espaço Jovem está de volta e eu quero dizer para vocês que esse é o último bloco. Ai, gente, não precisa ficar com esse sentimento de culpa, tá? Estamos estudando aqui, conversando sobre isso com o presbítero Magno. Ainda vamos continuar, né? Entendendo melhor sobre isso até finalizar o programa. Eu tenho certeza que essa plateia tem um monte de gente querendo perguntar coisas para o senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. Ainda bem que não sou eu. Quem quer fazer a primeira pergunta? Ok. Cadê o microfone? Diz o teu nome, de onde você veio. Meu nome é Gerlaine Faye e vim de Águas Compridas 1. Ok, sua pergunta. A culpa. O sentimento da culpa, sabemos que ela vem através dos erros, certo? Através disso, eu queria saber como a gente pode relacionar isso para um amadurecimento espiritual e também emocional. Com esse sentimento, a gente pode relacionar isso para o amadurecimento. Como podemos? Antes de responder, eu fiquei curioso. Como é teu nome? Gerlaine Faye. Aleluia. Ela é cheia de Deus até no nome, né? Muito bem. Eu acredito que podemos apontar dessa forma. Se podemos extrair alguma coisa boa da culpa. Amadurecimento é aprender a lição com a ocorrência, com o que houve. Eu acho que o que nos pega nesses momentos é o desespero. E a gente fica desesperados. E vem um turbilhão de coisas, decisões precipitadas. A vontade é acabar com os planos. E os ataques emocionais. E eu acho que não é uma boa escolha ter essa, eu diria, essa valorização, né, de ficar recaído, de ficar se lamentando, de eu sou uma errada, eu sou uma falha, ou eu não presto, eu não sou digno, um monte de coisa que vem na mente da gente, né? Errou, tudo bem. Eu queria dizer assim que culpado, sim, mas imperdoável, não. Então, dentro da culpa, que foi, como você falou, advém dos erros, a gente constrói pilares de ensinamentos. Eu aprendi a lição de que essa dor aqui, ela não vale a pena ser mais sentida. Então eu vou evitar que isso aqui venha acontecer novamente. É possível, eu estou falando para um público jovem, e hoje o lado sentimental, por exemplo, é o que mais pesa, vem trazendo essas deficiências para dentro da alma. Como assim? Não se sentir preparada, não se sentir valorizado, né? O sentimento de abandono, sentimento que o tempo está passando. Importância. Não é? Né? De importância. Importante, né? Eu não tenho qualidade suficiente para atingir essas conquistas. E aí vem, né, esses pensamentos, essas questões que são conflitos. E aí vem as perguntas. Onde eu errei?
E dentro dessas questões surgem os erros, porque você começa atirando, né? Disparando. Eu vou fazer assim, já não deu certo aqui, eu vou aqui, eu vou fazendo ali. E você vai gerando feridas dentro de você, sentimentos pesados. Mas como me encontrar? Você sabia que todas as vezes que algo der errado, que por certo está fora dos planos de Deus, é a pedagogia perfeita do próprio Deus para nos fazer acertar na próxima fase. Glória a Deus. Então pegue o que sobrou desse momento trágico e refaça a história. Resete, reinicie, recomece. Deus não retirou as promessas de você. Está tudo no lugar. O tempo, a hora, o dia vai acontecer conforme a vontade dele. Amém? Aprenda com os seus erros. Temos mais perguntas. E agora? Quem vai? Emily vai responder? Ok. Emily é de Águas Compridas. Isso. Ok. Nós sabemos que o pecado e o erro, ele nos separa do Senhor, né? E a culpa é aquele sentimento de que nós nos sentimos indignos do perdão dele. Então, como é que nós podemos pegar essa culpa e usar ela como combustível para uma mudança e não sabotar a nossa fé? Muito bem. Já vimos aqui essa ideia e inclusive estamos tratando sobre essa perspectiva pós, né? É o pós, o depois, o que pode acontecer e como vai acontecer. Será que é possível continuar sendo feliz, alcançar a espiritualidade? É possível ir para a igreja, mesmo depois que sofreu esse confronto, né? Eu diria que nesse mesmo momento, eu acho que se torna mais gostoso, mais sensível estar perto de Deus, sabe? Eu acho que é justamente aí que as promessas, elas começam a ficar mais claras. Sabe por quê? Porque você vai começar a entender o seu próprio valor. Olha assim, dizer, como Deus insiste tanto em mim? Como Deus, ele persiste tanto em falar de algo tão grandioso? Aí você faz uma autoanálise, olha para dentro de você e diz assim, eu não mereço. Aí Deus diz, mas eu te quero. É essa afirmação de Deus que nos faz levantar a cabeça. Você já parou para pensar que Deus, ele tem estratégias para nos fazer sempre olhar para ele? Deus sempre tem ambientes. Veja, dores. José foi jogado aonde? Em uma cisterna, não em um poço. Quem está dentro de um poço, ele olha para onde? Daniel na cova dos leões. Cova. Ele vai olhar para onde? Olhou para o alto. Porque é do alto que vem a esperança de uma saída. E Jesus está dizendo isso hoje. Olha para mim. Fixa os teus olhos em mim. Quando entendemos isso, os nossos pés ficam fixados assim, com fortaleza, e começamos a caminhar. E eu finalizo aqui, meu Bahia, essa parte. Se o mar estiver acima, eu acredito que assusta, né? Quando a gente vê algo muito acima, muito forte, não se preocupe não. Deus vai te elevar até o mesmo nível do mar para normalizar os teus sentimentos. Glória a Deus. Aleluia, eu sinto Jesus aqui. Aleluia. Glória a Deus. Jesus vai estar dizendo, eu cuido das tuas feridas, eu cuido de você. Eu sinto que o Senhor está liberando saúde para a sua mente, para o seu corpo. Está na hora de se levantar e ir rumo ao propósito de Deus. Deixa eu repetir isso aqui. Deus
ainda conta com você. E você pode estar dizendo, como assim? Deixa Ele transformar o teu coração. Deus escolheu você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Da Daiane. Ela também quer fazer a pergunta dela. Fala teu nome. Daiane Menezes. Menezes. Daiane Menezes. Então, Águas Compridas. Veio de Águas Compridas. Vamos lá. Qual a diferença entre a culpa e o remorso? E elas são parecidas? Esses sentimentos são parecidos? Muito bem. Culpa e remorso. O arrependimento, desculpa. O arrependimento e o remorso. Arrependimento e o remorso. Muito bem. Muito bem. A palavra remorso, ela vem de uma ideia latina, né? Que quer dizer remorder. Remorder. Remorso. Eu acho que é uma coisa muito instável, né? Geralmente apontada para pessoas que vivem uma compulsão, uma impulsividade, que uma hora alcança os seus objetivos, outra hora falha nos seus objetivos e fica naquela oscilação, né? Acerto, estou errando, e fica naquela sofrência pesada. E durante esse estágio é muito tendencioso a gente fazer novos cálculos. Eu vou reavaliar isso aqui. Eu não vou mais, ter amizade com A, com B. Eu vou mudar o meu curso, eu vou mudar o projeto, vou mudar a minha perspectiva. Primeiro momento. Aí você vai. Daqui a pouco houve um outro incidente. Aí você refaz de novo e vai. Arrependimento já é diferente. Eu diria que o arrependimento, ela vai trazendo um cravar dentro da gente. É definitivo. A Bíblia diz assim, aqueles que deixam, se arrependem, alcançam a misericórdia. Inclusive eu já falei aqui para vocês. Então, eu diria que o arrependimento é a oportunidade que temos para alcançar a mudança. E é justamente nisso, porque o ciclo se fecha. Vocês estão entendendo? E eu acho que vale muito a pena dizer isso aqui. Os nossos erros fazem pessoas se afastarem da gente. Fazem pessoas apontar os nossos delitos. E eu não vou dizer que eles estão errados nesse contexto. Por quê? Porque erramos. Nesse primeiro ponto, as pessoas querem se precaver, né? Mas, para o outro lado, a gente se arrepende. Então, nosso caráter é alterado, é mudado. E aí eu faço uma pergunta. Como fazemos para falar para essas pessoas que o meu caráter mudou? Que eu não sou mais aquilo. A aceitação. É por isso que Paulo vai sempre orientar sobre isso, né? A busca pela unidade, a comunhão, o relacionamento. E finalizo aqui dizendo que para se arrepender é necessário ter uma confissão. Falei no início, né? Confessando as vossas culpas. Confessar. Colocar isso em pauta. Resolver. Eu acho que tem que colocar uma pedra em cima de tudo o que aconteceu. Estancar o sangramento. Não voltar mais para a cena, sabe, da tristeza, da amargura. Eu acho que é preciso você colocar um ponto final naquilo que te faz sofrer. E em sofrimento é uma coisa que ninguém quer, mas é o processo da consequência. E a gente assume isso, vivemos isso, mas temos que avançar. Amém? E finalizo, irmã Maíra. O arrependimento, ele nos traz paz. Amém? Espero ter respondido com clareza, né?
Respondeu, não foi, Daiane? Se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade em perguntar à irmã Jussiara. Tem mais perguntas para o senhor. Só um adendo nessa questão. É importantíssimo entendermos que a renovação ela é importante. Renovação é a mudança de fase. Vamos passar para a próxima fase. Glória a Deus. Não fique nessa fase, não. Olhe, pule essa fase, sabe? Vá-se embora, saia daí. Vá viver uma nova fase. Isso é ser renovado. E se a gente perguntar aqui, quem sente medo? Levanta a mão. Quem sente angústia? Exatamente. Eu acho que a gente está no mesmo barco, todo mundo, né? Exato. E então, vamos uns ajudando aos outros, falando sobre isso que o presbítero falou, sobre andar em unidade, né? Quem mais quer perguntar? Eu acho que o Raoni quer perguntar, lá de Itabajara. Raoni Vitor, que nome bonito. Vamos lá. A pergunta é como Deus ele enxerga, né, os nossos erros e como ele reage diante do nosso arrependimento. Muito bem. Ficasse esse tempo todinho calado. Para fechar com chave. Já pensou? Na verdade, desde o princípio, esse não foi o desejo de Deus e nunca será o desejo de Deus. A vontade de Deus, como está escrito em Efésios, capítulo 1, é que o homem vivesse para a glória dele, louvor da glória dele. Então, veio o pecado. O pecado ele veio para violar, para destituir, quebrar o princípio. Então, é o texto muito clássico em João, né, escrito por João, capítulo 3:16. Jesus veio com esse propósito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não perecer ali é não morrer. Então, diante do contexto da queda, né, ali Deus tinha e tem, né, todo o poder de aniquilar toda a humanidade. Era um direito de Deus, sim ou não? Só que ele tem graça e tem misericórdia. Ele apresenta a obra da redenção. E aí, voltando lá atrás, né, a gente percebe um Deus apresentando o seu Filho como um cordeiro. O homem de Deus diz que, me parece em João 1:29, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que vem para arrancar ou tirar o pecado do mundo. Então, o pecado veio justamente para isso, nos afastar de Deus, trazer a culpa, esse lado negativo, esse peso terrível. E não é isso que Deus quer. Deus quer intimidade. Então Jesus veio como o conciliador, o mediador entre Deus e o homem, porque estávamos o quê? Afastados, separados, distantes, irreconciliáveis, como ovelhas desgarradas. Então Jesus veio como obra redentora para nos ligar novamente a Deus. Então agora somos filhos, né? E isso é segundo o seu beneplácito, que quer dizer a sua vontade. Deus, ele quis e quer ser o nosso Pai. Então, nesse aspecto, a gente percebe um Deus rejeitando, né, trazendo esse olhar crítico quanto ao pecado. Né, o pecado nunca será a boa escolha. Jamais escolha o lado ruim. Mas, por outro lado, Deus está dizendo assim, eu preparei um plano de perdão, de reconciliação. Deus sempre tem, né, esse olhar de recuperação. Eu quero te recuperar. Eu quero que você volte para a nossa intimidade. Está pertinho de mim. Amém. Queremos agora que o Senhor deixe uma reflexão para o pessoal que ficou em casa, uma breve reflexão. E logo em seguida o Senhor faça uma oração. Muito bem, glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, eu quero aqui deixar para a vossa meditação um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo de número 15, versículo de número 1.
que é muito conhecido dos irmãos, que nos diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. A palavra de Deus, ela é muito consistente. E Jesus estava dizendo que ele era a videira verdadeira. E isso remete à ideia de ter outras videiras, arbustos, plantas, existem muitas. Mas uma expressão muito forte que ele diz: aquele que está em mim, está na videira verdadeira. Ele vai falar uma coisa muito importante. Atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Essa expressão, atira, ela tem um significado que quer dizer, no grego, né, uma expressão que traz a conotação de levantar, de colocar no alto. Eu fui pesquisar a ideia de estar ligado na videira, e os irmãos sabem que ramos, planta que ramifica, se espalha. E tem ramos que ficam em cima, tem outros que ficam embaixo. Os que estão embaixo são mais vulneráveis, porque ficam sujos, ficam perto de objetos que podem matar a planta. Mas Jesus diz assim: atira, ou seja, levantam. Sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Pega os ramos que estão embaixo, colocam eles em cima, junto com os demais. Deus tem interesse em te tirar do chão e colocar em cima. Deus não quer você coberto com pecado, né, com a poeira desse chão tão difícil, né? Ele quer que você seja reerguido, restituído, restaurado na unidade, na intimidade. Ele não quer você separado, ele quer você juntinho. Então ainda dá tempo de você levantar a cabeça, aleluia, e dizer: Pai, me ajuda, me socorre. Ele está dizendo para você hoje: amém. Eu cheguei para te levantar e devolver a alegria ao teu coração. Vamos orar? Vamos orar. Pai, no teu nome, eu quero te louvar, Senhor, te bendizer, te enaltecer pela tua bondade, a tua misericórdia, que é tão grande sobre nós. Quero te pedir uma bênção especial, Senhor, a cada jovem, adolescentes, os que aqui estão, os que estão em casa, que a tua mão de Deus possa abençoá-los, alcançá-los. Senhor, te peço uma bênção sobre a irmã Maíra, sobre toda a equipe da Rede Brasil. Senhor, tu és poderoso para fazer muito mais. Quero te apresentar as vidas que estão assistindo, que estão precisando de um abraço teu, de uma reconciliação, de um perdão, que a tua paz, Senhor, de Deus, que excede todo entendimento, possa alcançá-los agora, que eles possam recomeçar, que eles possam, Senhor, reiniciar e que o teu nome venha a ser glorificado. Ajuda-nos, é o que eu quero te pedir, Senhor, para a glória do teu santo nome, no nome bendito de Jesus. Amém e amém. E nós queremos agradecer a todos os jovens que vieram de Tabajara, os jovens que vieram de Águas Compridas. Muito obrigado. A presença de vocês foi muito importante aqui neste dia. Jussiara Pimentel, cantora, minha amiga, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter vindo. Os músicos também, muito obrigada a vocês. Presbítero Magno Rafael, obrigada por se disponibilizar para conversar conosco. Minha gratidão, viu? Quero agradecer uma vez mais a Deus por essa oportunidade. Também ao nosso amado pastor presidente, e nos dar essa oportunidade de estar trabalhando, cooperando no santo trabalho e poder aprender com vocês aqui, que é de bênçãos. A Rede Brasil é uma grande aula, né? E você que ficou conosco até agora, que participou com a gente, muito obrigada. Você é muito importante para nós. Vamos finalizar o Espaço Jovem de hoje cantando com a nossa irmã Jussiara. Glória a Deus, vamos continuar adorando.
universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, entrega se encontrou um filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá.